Vamos abrir a palavra do Senhor? Abra a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, e o verso 13 ao verso de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do verso 13 ao verso de número 20. Amém? Todos acharam? Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os versos ímpares e a comunidade lê os versos pares. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do verso 13 ao verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, por ter lido a tua palavra. Nós queremos pedir graça. Nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos exorte, nos console, nos edifique, que o Senhor fale conosco e que nessa noite toda a mente esteja cativa somente a Ti, Senhor. Pedimos tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já há alguns domingos, ou seja, alguns meses, já estamos estudando ou expondo o Evangelho de Mateus. Mas o que estamos expondo o Evangelho de Mateus? A proposta que o Conselho tem para a Quinta Igreja é que nós venhamos estudar os 5 sermões do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando o primeiro sermão, e esse primeiro sermão é o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7. São 3 capítulos onde a temática é o reino de Deus, e as suas implicações são as implicações do reino de Deus sobre uma cultura de queda. Ou seja, nós vivemos em uma cultura de queda, onde a queda manchou a nossa cultura de uma forma geral. E não somente a cultura, mas afetou todas as nossas faculdades. De tal forma que, se nós formos colocar os pingos nos is, a criação foi distorcida pela entrada do pecado. No entanto, queridos, quando nós analisamos a vida cristã,
o discipulado cristão e a vida com Deus, nós veremos que agora em Cristo existe uma proposta de restauração da imagem do Filho de Deus em nós, onde o Senhor está nos renovando, nos moldando segundo a imagem do seu Filho. E o homem velho é despido de toda a sua carga, de toda a sua roupa, e agora este homem é revestido em um novo homem em Cristo Jesus. Diante de tudo isso, nós temos que entender que o sermão da montanha ou o sermão do monte é um sermão que fala-nos sobre essa contracultura, sobre essa cultura de queda. E quando nós analisamos este sermão, nós veremos o sermão indo de encontro à cultura de queda. No lugar da vingança, nós agora oferecemos o perdão. Se bate na sua face, você oferece a outra. Se te obriga a andar 1 milha, ande com ele 2 milhas. Se por acaso você pensa que adultério é simplesmente pegar a mulher ou o homem e levar para a cama, entenda-se que agora adultério não é simplesmente isso, mas se você já cobiçou na sua mente, no seu coração, você já adulterou. Entenda que agora o assassinato não é pegar uma arma branca ou uma arma de fogo e acertar na pessoa, não, mas com as suas palavras você pode matar uma vida. A ideia do reino de Deus e dos seus súditos que agora fazem parte deste reino é uma ideia agora de redenção dessa cultura a partir do reino do Senhor. E quando nós analisamos esse texto, o texto que nós lemos nessa noite, do capítulo 7, do verso 13 até o verso 20, nós vemos aqui o final do sermão da montanha. E não somente o final do sermão, mas a conclusão que Jesus está trazendo deste sermão aos seus ouvintes. E quando nós analisamos este sermão, existe uma pergunta que nos diz assim: o que esta conclusão do sermão da montanha tem a nos ensinar nesta noite? E quando nós analisamos esse texto, nós vemos aqui alguns ensinos que esta conclusão mostra-nos para os crentes dos dias atuais. E quais são esses ensinos ou essas implicações para as nossas vidas? Em primeiro lugar, nós devemos entender que esta conclusão mostra-nos a estrutura de um sermão do profetismo do Antigo Testamento sendo agora usada por Jesus. Como assim? Quando nós analisamos o Antigo Testamento, nós veremos um grupo de pessoas que fora chamada por Deus, que essas pessoas falavam em nome de Deus e na inspiração do Senhor, que eram os profetas, ou em outras traduções usa-se a palavra videntes. Estes profetas, parece-nos que eles tinham uma sensibilidade tão grande, que eles olhavam para o povo, o Senhor comunicava a sua mensagem, eles iam à lei de Deus, analisavam a lei, analisavam a vida do povo e via se encaixava. Se não se encaixasse, o profeta trazia a mensagem do Senhor. E o engraçado é que os profetas traziam esta mensagem, e no final eles traziam uma
consciência à comunidade da aliança. Quando analisamos Jeremias, vemos Jeremias lá no capítulo de número 20, ele dizendo ao povo o que o povo deveria fazer para voltar-se para Deus, e no final da sua mensagem ele diz: eis que eu ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Moisés, no livro de Deuteronômio, quando ele termina de ler a lei todinha e explicar a lei e trazer as implicações da lei, a aliança de Yahvé com a comunidade de Israel, vemos Moisés usando dessa estrutura também. Ele diz o seguinte: eu quero trazer como testemunha a criação e dizer o seguinte, que eis que Deus coloca diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, a bênção e a maldição. Porém, escolham o caminho da vida. Essa estrutura do profetismo do Antigo Testamento, parece-nos que Jesus usa também dessa mesma estrutura aqui no Sermão da Montanha. Isso porque Jesus é rei, Jesus é o Senhor, mas também ele é profeta. E ele traz toda a mensagem, desde o verso 1 do capítulo 5, mostrando aos súditos do reino de Deus as implicações do reino nesta cultura de queda. E agora ele traz a mensagem de consciência, do despertar da consciência, de entenderem que o discipulado dentro do reino de Deus há responsabilidade. E aqui, queridos, nós devemos entender isto, que tantos profetas do Antigo Testamento, como Jesus aqui no Sermão da Montanha, ele está trazendo uma mensagem para aqueles que fazem parte da comunidade de Israel, para aqueles que sabem a lei de Deus, porque aos 12 anos eram sabatinados, daqueles que frequentavam o templo ou frequentavam a sinagoga, para que eles entendam que a mensagem de Deus ao povo da aliança não é uma chamada de uma religião fria, não é uma chamada para uma religião sem nexo, não é uma chamada simplesmente para uma religião, mas é uma chamada para viver o reino de Deus de forma encarnada. A ideia aqui é mostrar que não adianta levantar as mãos como louvor a Deus, que não adianta estar pregando ou ministrando o estudo ou fazendo qualquer outra coisa que seja oração, jejum, louvor ou alguma coisa diretamente a esse aspecto, sendo que não há vida nisto. A ideia é que nós encaremos a ideia do reino de Deus, mas com vida, com paixão e com amor a Deus. Os profetas no Antigo Testamento diziam: olha, vocês me louvam com a boca, vocês fazem isso, vocês anunciam isso, vocês oferecem sacrifícios, mas o coração de vocês está longe de mim. A ideia aqui, nessa conclusão do Sermão da Montanha, é apresentar àqueles que estão dentro do reino de Deus, que a vida com Deus é uma vida séria, é uma vida aliançada ao Deus que nos chama a uma aliança, a qual Ele é fiel e justo para cumprir o seu voto e a sua aliança com o seu povo. Esta é a primeira observação que nós devemos fazer
nesta conclusão. A segunda observação que nós devemos fazer nesta conclusão é entender as duas ações que eu e você podemos praticar. Olhe o verso de número 13 e o verso de número 14, o que diz? Entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus aqui começa com um contraste, e o contraste é de algo que é bom e de algo que é ruim. O que é bom, ele diz o seguinte: é a porta estreita. E o caminho apertado. Por que Jesus está dizendo isso? Temos que entender que ele está finalizando o sermão da montanha. Então, porta estreita, caminho apertado aqui, não tem nada a ver com o ímpio, mas tem a ver para aqueles que estão dentro da aliança com Deus. E a ideia aqui é retomar o que Jesus já tinha dito e mostrar que aquilo que ele falou é a porta estreita e o caminho apertado, ou em outras palavras, é a vida contra esta cultura de queda. Não é à toa que o Sermão da Montanha, logo no início, se nós lermos as bem-aventuranças, nós veremos que essas bem-aventuranças, talvez para os nossos dias, não seja cultuada de uma forma legal. Talvez um empresário, só se o empresário for muito sensível e crente, vai enxergar isso. Mas talvez o empresariado, quando vai contratar uma pessoa, ele quer contratar quem? O vendedor pitbull. E quem é o vendedor pitbull? É aquele que corre atrás para a venda, é aquele que não se intimida, é aquele que não chora na frente dos outros, mas é aquele que faz de tudo para vender e sair bem na venda. No entanto, se nós levássemos o nosso currículo para uma vaga desta natureza, talvez nós não seríamos contratados. Por quê? Qual é o empresário que quer um pobre de espírito? Porque talvez pobre de espírito na nossa cultura hoje seja espírito de porco, né? Aquela pessoa porca. Mas pobre de espírito no Evangelho de Mateus é aquele que é dependente exclusivo do Senhor. Quem é aquele empresário que quer hoje o que chora? Porque bem-aventurado os que choram. E qual é o empresário, qual é a banca examinadora para o contrato de emprego de uma pessoa que é um chorão na sua empresa? Mas o texto sagrado vai nos dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem um empresariado vai querer um manso? Pelo contrário, como eu já falei, ele vai querer um vendedor pitbull. Mas o texto sagrado contra essa cultura vai nos dizer que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Então, porta estreita e caminho estreito não tem nada a ver uma mensagem lá para o ímpio, para ele abandonar a vida de pecado e vir para Cristo, não. Porta estreita e caminho apertado é para mim e para você nessa caminhada da vida cristã, onde eu e você, dia após dia, somos chamados para vencer algo que dorme conosco, que é o nosso ego, que é o nosso eu, que é a nossa carne. Nessa ideia e neste processo do discipulado cristão, Jesus vai nos ensinar algo mais à frente que diz que aquele que quer vir após Jesus tem que tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Então, porta estreita e caminho estreito tem tudo a ver aquilo que vai de encontro esse coração. E quando eu falo em coração, eu estou dizendo que tudo aquilo que pensamos, sentimos ou desejamos baseado na queda. Porta estreita tem a ver com isso. E quando nós estamos na porta estreita e caminhando no caminho apertado, o que o texto vai me mostrar lá no final? É um caminho que vai produzir vida, que conduz para a vida. Por outro lado, neste contraste, nós enxergamos o quê? A porta larga e o caminho espaçoso. E o texto sagrado vai nos dizer que estes são muitos os que entram por ela. E o que é este caminho, essa porta larga, este caminho espaçoso? Tem tudo a ver com o verso seguinte. Porque um dos problemas que pode acarretar este caminho espaçoso e essa porta larga tem tudo a ver com um alerta que Jesus nos diz no verso de número 15: acautelai-vos dos falsos profetas. Se Jesus é o profeta e ele está trazendo a mensagem agora para o povo da aliança, e todos aqueles que decidem entrar, abraçar e encarnar essa mensagem nas suas vidas, tomam a porta estreita e o caminho estreito. No entanto, todos aqueles que rejeitam, naturalmente entram na porta larga e no caminho espaçoso, mas não entram simplesmente por entrar, entram porque tem algo buzinando nos ouvidos. E quem é este que está buzinando nos ouvidos para abandonar a porta estreita e o caminho estreito? São os falsos profetas. É por isso que o verso de número 15 vai nos dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Quem são esses falsos profetas? Em primeiro lugar, nós temos que entender, como eu já falei, que o profeta é aquele que fala em nome de Deus. E dentro da comunidade de Israel, no Antigo Testamento, nós analisamos seriamente nesta comunidade
que o maior perigo que essa comunidade poderia enfrentar não eram os impérios da época, não era o império assírio, não era o império babilônico, não era o império medo-persa, não era o império romano, mas o maior perigo que a comunidade da aliança poderia enfrentar era os falsos profetas. Porque um falso ensino prejudica de forma feroz a comunidade de fé. Eu comparo o falso ensino como se fosse um câncer, porque o câncer nada mais é, nada menos é do que uma célula que, desculpe a palavra, ficou louca. Ela não entra mais no padrão das células saudáveis. Ela começa a se multiplicar, e ela não tem domínio sobre si, e ela vai crescendo. O falso ensino é desta forma. Começa com uma coisinha errada aqui, começa com outra coisinha errada ali, daqui a pouco há um câncer espiritual dentro da comunidade de fé. Agora, este falso ensino, ele traz um prejuízo à comunidade, como eu já falei. E quando nós analisamos a vida do profeta Jeremias, nós veremos isso. Jeremias profetiza que o templo seria destruído, profetiza que o reino do sul seria levado cativo, como foi a Babilônia. Mas os profetas, os falsos profetas dos dias de Jeremias diziam: não, esta não é a mensagem do Senhor, porque nós teremos paz e paz. Deus é bondoso e Ele não entregará o povo da aliança ao opróbrio das nações inimigas. Deus não vai entregar o seu povo aos outros. No entanto, querido, o que nós analisamos é Jeremias falando e o povo indo contra. Jeremias falando e o povo indo contra. Jeremias falando e o povo indo contra. Aí, quando nós analisamos lá em Jeremias, capítulo de número 20, e o verso 7 a 9, nós veremos a crise que esse homem está dentro de si. E ele se revolta tanto que ele nem quer mais ser boca de Deus no meio do povo. Olha o que ele diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e um ludíbrio todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Olha o que o falso ensino traz. Trouxe crise existencial à vida do profeta Jeremias,
ao ponto dele dizer: eu não aguento mais. Em outras palavras, eu não quero mais esse ofício na minha vida. O falso ensino traz prejuízo à comunidade, traz prejuízo para aqueles que estão na verdade. E quando nós analisamos hoje, queridos, nós veremos o quão de falsos profetas nós estamos cercados. Vivemos em um mundo onde a verdade, ela se torna relativizada. A verdade não se torna algo como verdadeira, mas ela pode ser relativizada, porque existe algo muito maior, que é o pluralismo, onde existe o conceito de várias verdades. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, ela tem a verdade dela. Ou seja, cada um se torna uma ilha com a sua verdade. Baseado nisso, o que nós temos visto como falso profetismo dentro das comunidades de fé? Temos visto a mensagem da cruz sendo trocada por qualquer outra mensagem. Sabe aquela mensagem que uma certa pessoa disse para o Mestre Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorarás? É a mesma mensagem que está seduzindo os nossos corações. É errado orarmos por prosperidade? Não é errado. Não é errado. Mas o errado é a teologia com a motivação errada, que leva-nos a tirar a mensagem da cruz e vendermos a nossa alma ao diabo para conquistarmos riqueza, poder neste mundo. Se o nosso coração está baseado nesta terra, nos poderes desta terra, na suficiência desta terra, nós não valemos nada. O nosso coração precisa urgentemente ser reorientado a Deus. No entanto, queridos, o que eu estou falando não é contra a prosperidade, porque Deus está com as suas mãos para nos abençoar, está com seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Mas se eu tenho uma ideia e uma teologia onde o meu coração é manipulado a descansar na suficiência deste mundo, parece-me que eu não entendi o Evangelho. E o falso profetismo tem entrado dentro das comunidades e promovendo este estrago. Agora, vai alguém falar que isso é errado, vai dizer que você está indo contra Deus, vai dizer que você está indo contra o Senhor. No entanto, queridos, eu fico com a palavra do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1 e verso 7. Se vir um anjo do céu que pregue uma mensagem além do que Paulo tenha pregado, que esse anjo seja considerado anátema ou amaldiçoado. Nós temos, queridos, que ficarmos com a verdade, e a verdade nem sempre vai trazer acalento para a nossa alma. Pelo contrário, a verdade está nas Escrituras para confrontar a nossa pecaminosidade,
para que nosso coração seja reorientado novamente a Deus. Outro ponto que nós devemos observar nesta conclusão é entendermos as marcas do falso profetismo ou do falso profeta. O interessante é entender que no verso 15, o falso profeta, ele está disfarçado de ovelha, mas por dentro ele é um lobo devorador, roubador. E aqui nós precisamos discernir entre o que é santo ou impuro, aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Na década de 80, tinha uma propaganda da Sadia que apresentava um jovenzinho com os olhos vendados com uma faixa, e ele passava em vários presuntos, e ele colocava o dedo, mexia com o dedo e provava e falava: não, isso daqui não é sadia. Aí ele ia para o outro: está querendo me enganar? Aí ele ia para o outro, passava o dedo e provava: ah, isso daqui é sadia. Eu acredito que essa propaganda seja uma analogia para nós, para que eu e você não seja considerado como menino, mas venha discernir o que é falso e o que é verdadeiro, para que nós possamos estar caminhando dentro, passando pela porta estreita e o caminho apertado. Então Jesus apresenta-nos aqui 3 formas de nós discernirmos. E as formas que ele usa, ele vai usar os meios naturais. Ele não vai usar algo que nós não conhecemos. Por exemplo, se você planta laranja, você vai colher laranja. Você não vai colher melancia. Por quê? Porque existe uma ordem natural nisso. E aqui ele usa a partir do verso 17. Olha o que aqui está escrito no verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Eu e você que somos leigos, nascemos em cidade, talvez não temos um olho clínico de um agricultor que está lá na roça e plantou um pé de laranja e sabe se um pé vai dar bons frutos ou um pé vai dar maus frutos. Mas esse agricultor, ele sabe. Então, o primeiro ponto é entender, olha, numa árvore, a árvore que é boa, sadia, vai produzir frutos sadios. Uma árvore que não é sadia, não é boa, o fruto dela não será legal. Outra observação, verso 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Agora ele inverte. Ele vai dizer, olha, a árvore boa, ela não produz frutos maus. E a árvore má, que não está sadia, ela não vai produzir
frutos bons. Tudo que ele está usando aqui, ele está usando os meios naturais. E no verso 19 ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, as marcas do falso profetismo nós enxergaremos baseado na árvore e de acordo com o fruto que a árvore produz. Se ela não produzir um fruto bom, vai acontecer o seguinte: ela será cortada e lançada ao fogo. Sabe por quê? Porque ela está ocupando espaço onde poderia ter um fruto, uma árvore boa e um fruto bom. Toda essa ideia da porta larga e da porta estreita tem a ver com o ensino. A porta estreita é encarnarmos todo o ensino de Jesus. E a porta larga, o caminho espaçoso, é aquele caminho que o meu coração é seduzido pelo falso ensino. E uma vez sendo seduzido pelo falso ensino, eu vou produzir frutos que não condiz com a verdade. No entanto, comunidade da Quinta Igreja Presbiteriana de Taguatinga, Deus não nos chamou para produzir maus frutos. Pelo contrário, o Senhor semeou no nosso coração a boa semente do Evangelho, e o nosso coração foi um coração receptivo a esta palavra, para que essa planta cresça e produza frutos. Se na sua vida, querido, você está vendo que o seu fruto não está sendo bom, que talvez o seu fruto está começando a estragar, se a sua vida, você está vendo que a sua vida não está sendo uma vida que glorifique a Deus, eu quero chamar você urgentemente a puxar o freio de mão da sua vida, se humilhar diante de Deus e pedir ao Senhor que restaure a sua vida, reoriente o seu coração a Ele novamente. Lá na carta aos Hebreus existe uma observação que eu gosto sempre de trazer. Lá apresenta-nos uma carta onde o escritor está exortando, encorajando uma comunidade que está preste a abandonar a fé por causa da pressão dos judeus. Alguns já abandonaram, alguns estão se sentindo cansados, e o texto sagrado vai nos dizer que Deus é aquele que levanta os joelhos que estão tremendo, porque os joelhos não conseguem suportar o corpo, mas estão tremendo. E o Senhor é aquele também que levanta as mãos que estão cansadas. Porque o Senhor não é aquele que veio terminar de quebrar a cana que já está esmagada, e nem terminar de apagar o pavio que está fumegando, mas pelo contrário, o Senhor é aquele que está aqui para restaurar a sua vida, restaurar a nossa vida, nos levantar de novo, reorientar o nosso coração, para que nós venhamos entender que o reino de Deus é hoje, aqui e agora, e é real. Se você se encontra nessa condição, querido, eu quero lhe chamar, aí mesmo onde você está sentado, a orar, pedir a Deus, e nós estaremos intercedendo ao Senhor pela sua vida. Então vamos orar? Vamos curvar nossa cabeça? Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui como povo do Senhor,
E nós queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra ter sido ministrada nessa noite. Nós queremos clamar ao Senhor, Pai amado, em prol das nossas vidas. O nosso coração, Senhor, nessa caminhada de fé, é seduzido dia após dia a olharmos para as paisagens e tirarmos o foco do Senhor nessa caminhada. Mas eu quero clamar ao Senhor por misericórdia, quero clamar ao Senhor por perdão e pedir ao Senhor que reoriente o nosso coração, que reoriente o coração do meu irmão, da minha irmã, que está até cansado, Senhor, mas que o Senhor possa, Senhor, levantar o caído, levantar as mãos daquele que já não tem força, restaurar e reorientar este coração a caminhar novamente com o Senhor, ó Pai. E só o Senhor pode fazer isso, ó Deus. Nós estamos aqui como povo de Deus, como comunidade de fé, como comunidade da aliança, porque entendemos que foi o Senhor que nos amou primeiro. E por causa deste amor que o Senhor nos amou, nós ficamos constrangidos diante desse amor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue abençoando a nossa comunidade, que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, que o Senhor continue derramando da Tua graça, abençoando a cada um. Nós Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém.